Acompanharam pela televisão as imagens que nos falavam sobre o aniversário de um dia que foi importante na história do nosso planeta no século XX, o aniversário do dia D, o desembarque das tropas aliadas nas praias da França, que marcaram uma mudança no rumo da Segunda Grande Guerra Mundial. Poucos meses depois, o presidente dos Estados Unidos, o presidente Truman, na altura, teve que tomar uma decisão muito importante: a utilização ou não de uma arma última, a bomba atómica. Na sua decisão de utilizar esta arma, uma das desculpas, ou uma das razões, foi pôr um fim à guerra. E não somente àquela guerra, mas de alguma maneira iniciar um tempo de paz no nosso mundo. Depois de 6 anos de terror e milhões de mortes de forma atroz, a ideia era que a utilização desta arma tão letal ia fazer com que as guerras se tornassem obsoletas e nós íamos entrar numa fase de paz, de harmonia, de entendimento entre as nações do mundo. Nada poderia estar mais errado. A continuação do século XX nos fala de guerra atrás de guerra. Não houve um único dia durante esse século que o nosso planeta estivesse em paz. Logo no ano seguinte, 1946, já se lutava na Indochina. E o século XX ficou marcado por guerras que todos nós ouvimos falar ou acompanhamos de alguma maneira, como a Guerra da Coreia, a Guerra de Caxemir, a Guerra da Argélia, a Guerra do Suez, as guerras coloniais em África, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão, a Guerra Irão-Iraque, a Guerra das Malvinas, a Guerra do Golfo, a Guerra do Kosovo ou da Chechênia. Calcula-se que mais de 190 milhões de pessoas morreram só nas guerras do século XX. Desde que Caim matou Abel, que a guerra é uma constante na nossa realidade. Trata-se de uma realidade triste que vemos diariamente. Algumas guerras nós vemos através da televisão. Algumas são perto, outras são distantes. Algumas guerras são políticas, outras são guerras familiares, que acontecem às vezes e o som, o ruído desta guerra chega aos nossos ouvidos vindo dos apartamentos ou das casas ao lado. Por vezes as guerras são na escola, são no trabalho. Mas a maior de todas as guerras, a mais letal, na verdade, e aquela que mais influencia e dá origem a todas as outras guerras, é uma guerra que acontece internamente em cada um de nós. É a guerra pelo controle das nossas vidas. E sobre ela o apóstolo Paulo falava quando escreveu a carta aos Gálatas, no capítulo 5. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias. Nós estamos a acompanhar semana a semana esta carta que Paulo escreveu. E hoje vamos ver estes versículos no capítulo 5 de Gálatas, apenas 3 versos, mas que nos falam sobre esta guerra pelo controlo da nossa vida. Gálatas 5, 16 a 18. Nós já lemos no início do nosso culto, vamos recordar. Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Paulo está a falar aqui, irmãos, de guerra, de luta. A luta entre a carne e o Espírito. A palavra que Paulo usou no original, a palavra epitomeu, significa cobiça. É a ideia de um desejo profundo no coração que levanta uma coisa contra a outra. E Paulo diz que aquilo que a carne deseja é exatamente o contrário daquilo que o Espírito deseja. E aquilo que o Espírito deseja é exatamente o contrário daquilo que a carne deseja. É uma luta interna profunda e tremenda. E todos nós experimentamos. Paulo menciona estas duas forças, a carne e o Espírito. São duas forças que lutam para liderar a nossa vida. São dois princípios éticos para o nosso dia-a-dia. São duas orientações contrárias em relação a como vamos viver.
Por um lado a carne, por outro o Espírito. Carne no Novo Testamento, irmãos, aparece muitas vezes, 147 vezes no Novo Testamento, 91 só nas cartas do apóstolo Paulo. E podem significar coisas diferentes. Por exemplo, por vezes carne representa simplesmente carne, alimento, comida. Por exemplo, a carne que era sacrificada aos ídolos. Por vezes carne significa o sistema mundano, aquilo que está aí à nossa volta e que é usado pelo inimigo das nossas almas para nos dominar. Muitas vezes esta expressão é falada como mundo, mas por vezes também como carne. Por vezes carne se refere ao nosso corpo físico, sem outras implicações, e falamos da nossa carne, ou seja, o nosso físico, o nosso corpo humano. Mas aqui e em muitos outros versículos, carne está falando sobre a natureza humana caída. Carne, neste texto, refere-se à humanidade em pecado. É o homem separado de Deus. É o que nós herdamos na nossa rebeldia. É aquilo que controla as nossas vidas, levando-nos a viver e a agir como se nós só existíssemos, como se nós fôssemos o centro do mundo e como se Deus não estivesse em lugar nenhum. É aquilo que nos leva a viver para o nosso próprio e único prazer. Espírito, designado neste texto, é uma expressão que se refere no versículo que encontramos no sentido pessoal. E por isso entendemos que Espírito aqui é o Espírito Santo de Deus. Na passagem, ele se relaciona com o espírito humano, que é renovado por Jesus. O crente, aquele que aceita a Jesus como o seu Salvador, começa uma nova vida, e essa nova vida permite a sua comunhão, a amizade, o relacionamento entre o seu Espírito e o Espírito Santo de Deus. E isto é que nós encontramos aqui. As orientações do Espírito Santo do Senhor chegam a nós e são contrárias às orientações da nossa própria natureza humana caída. Quando não conhecíamos ainda o Senhor e a sua salvação, a carne dominava sem oposição. Por vezes, talvez, a nossa consciência nos mostrasse que alguma coisa não estava muito certa. Mas, na verdade, não conseguíamos força suficiente para vencer. Tentávamos e nos esforçávamos para ser um bocadinho melhores. Mas a verdade é que o homem sabe que esta tentativa é sempre vã. Melhora um bocadinho um dia, depois piora no outro. E o homem deixado a si mesmo não consegue aquilo que só é possível pela ação de Deus no seu coração. No instante da salvação há uma mudança radical. O indivíduo não passa a ser um santinho de um dia para o outro, mas ele passa a ter a comunhão com Deus que lhe permite ser capacitado para vencer o mal. Antes, ele até identificava alguma coisa que não estava bem, mas não tinha força para vencer isto. Mas uma vez restaurado em Jesus, ele tem a capacidade de vencer o mal. Daí que o apóstolo Paulo dizia aos crentes lá na Galácia, e ele usava esta expressão forte e imperativa: andai no Espírito. Vejam, irmãos, é voz de comando. A expressão no seu original traz a ideia de andar por todos os lados. Aqui o andar significa por onde quer que vocês vão, vivam continuamente. O verbo é colocado aqui no sentido contínuo. Aonde quer que estejam, qualquer coisa que façam, procurem fazê-lo andando, vivendo, falando, agindo, orientados pelo Espírito. Não é algo opcional. O crente não recebe isto como algo que ele pode escolher ou não. É uma ordem dada pelo Senhor. Mas também não é algo que acontece em um único momento. Não é algo que acontece assim espetacularmente, uma experiência mística e a partir daí não é preciso fazer mais nada. Não, irmãos, é uma luta. É uma guerra que existe dentro de nós. Quando nós olhamos para esta guerra, irmãos, podemos pensar assim: quem ganha as guerras? Os mais bem equipados, não é? Ganham as guerras os exércitos que estão mais bem preparados. Possivelmente os que têm os melhores generais e as melhores estratégias. Mas, irmãos, ganha normalmente as guerras as tropas que estão mais bem providas. Aquelas que têm as melhores linhas de abastecimento. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, a certa altura, os alemães tinham uma grande quantidade de soldados dentro da Rússia. Tinham milhares e milhares de soldados cercando cidades russas. E, no entretanto, perderam na frente russa. Não
porque os russos tivessem mais homens, ou fossem mais corajosos ou mais capazes, mas simplesmente porque eles não estavam preparados para o inverno russo. E as suas linhas de abastecimento caíram. E a certa altura, aqueles milhares e milhares de soldados alemães não tinham o que comer e não tinham munições. De que servia um número tão grande, de que serviam grandes estratégias dos seus generais. Eles não tinham abastecimento, eles não tinham forças para continuar a combater. E eles tiveram a maior derrota de todas na Segunda Guerra e tiveram a maior rendição, em que eles, milhares e milhares de soldados, se renderam. E alguém podia dizer, havia falta de coragem. Irmãos, a questão não era falta de coragem, era falta de bala e era falta de pão. Na luta pela nossa alma, irmãos, e pelo controle da nossa vida, o espírito e a carne estão em guerra. E quem vence? Talvez o irmão possa dizer, olha, pastor, não é sempre o mesmo. Há dias em que a carne vence. Há dias em que o espírito vence. Por vezes nós temos tempos de vitória. Por vezes nós temos tempos de derrota. Mas sabe, irmão, qual é o segredo? E ele é relativamente simples. Como é que nós podemos saber e como é que nós podemos entender que o Espírito pode vencer continuamente e, como Paulo dizia aqui, ordenava aos crentes, andem pelo Espírito? Acabamos de dar a resposta, irmãos. É uma questão de abastecimento. É uma questão de abastecimento. Vai ganhar a batalha aquele que estiver mais bem alimentado. Então pensemos. O que alimenta a carne? No sentido aqui, a natureza humana pecaminosa. Bem, irmãos, a carne se alimenta de várias coisas. Por exemplo, ela se alimenta do próprio pecado. Cada vez que nós caímos, alimentamos a carne. O pecado é como um vício. Ele nos enfraquece, ele nos escraviza, e a cada vez que nós pecamos, um pecado chama outro. O viciado sempre diz, antes de cair no erro, seja o vício qual for, não, é só esta vez, é uma última, depois disto eu não faço mais, não vou mais precisar, é só um bocadinho, eu estou em controle disto, estou em controle absoluto, eu posso fazer isto quando eu quiser e quando eu não quiser não faço, então porquê que não faz? Mas vai lá e faz mais uma vez, mas era só esta hoje, depois amanhã faz de novo, e o pecado age exatamente da mesma maneira. E assim como o viciado sabe que ao cair hoje, dizendo que é só hoje, ele vai cair amanhã outra vez. O pecado da mesma maneira. Ele nos escraviza. Ele se fortalece cada vez que nós caímos. O pecado alimenta a carne. Mas, irmãos, a carne é alimentada pela orientação do mundo. Como é que eu gasto o meu tempo? Como é que eu uso aquilo que alimenta a minha mente, o meu espírito, o meu coração, os meus pensamentos? Quando eu uso o meu tempo, a minha disponibilidade para ler, ver, assistir, entender, gastar os meus dias e as minhas horas com aquilo que o mundo oferece, certamente eu estou a fortalecer a carne. Pode parecer inofensivo, irmãos, mas, por exemplo, e é apenas um exemplo, uma dieta de novelas não vai alimentar o espírito. Elas não têm absolutamente nada que fortaleça o nosso espírito. Ela só vai fortalecer a carne. Mas quem diz novelas, irmãos, diz tantas outras coisas, que nós às vezes gastamos horas e horas e horas sem perceber e vamos alimentando o quê? Apenas a carne. Porque nós não estamos a receber nada que nos aproxime do Senhor. Mas sistemática, sorrateiramente, nós vamos permitir que isto que estamos a comer, isto que estamos a alimentar o nosso interior, seja algo orientado de acordo com aquilo que não é a vontade de Deus. É sempre a mesma coisa, irmãos. Quando nós lemos, quando nós vemos, quando nós assistimos, quando nós acompanhamos alguma coisa, a primeira vez que vemos é chocante. A primeira vez que vemos uma situação de adultério, numa série de televisão ou qualquer coisa assim do género, nós ficamos chocados. Coisa horrorosa, imagina. Não é? Traiu a mulher, isto não é coisa que se faça. Não é? Ela traiu o marido, que coisa horrorosa. Mas depois a gente vê a segunda vez e a terceira vez, e lá pela 10ª vez a gente já não fecha os olhos, não é? Já faz como o outro, já olha assim pelo meio da mão. Não é bonito, mas pronto, isto já vai passar rápido, eu vejo a cena seguinte.
Mas pela 20ª vez, irmãos, a gente já nem precisa tapar a cara. A gente já assiste e já não... Parece que já não faz diferença nenhuma. E na 30ª vez, irmãos, se calhar nós já começamos a concordar. Olha que pensando bem, ela até que tinha razão. É porque o marido é tão mau, não é? E a trata tão... Ela também tem direito de ser feliz. Os irmãos percebem? Bocadinho a bocadinho vai entrando. Estamos a alimentar o quê? Alimentar a carne, irmãos. A carne é alimentada das contendas, das brigas, dos desentendimentos, dos nossos desejos não dominados, da raiva, da inveja, da luxúria. Cada vez que eu discuto, que eu brigo, que eu entro em discussões que não têm, no fundo, razão e sentido, eu estou dando lugar à carne, estou dando a ela mais força. A carne é alimentada pelas más companhias. É óbvio. Nós sabemos isto. Quantas vezes já andamos com pessoas que depois nós olhamos e pensamos assim, epá, não devia ter feito aquilo, mas também se não tivesse com fulano não tinha feito, mas quando eu estou com esta pessoa parece que não consigo escapar, eu acabo por fazer isto. A pressão do grupo é tão grande, irmãos, que muitas vezes nós andamos com as pessoas erradas e fazemos o que não devemos. As más companhias alimentam a carne. Há tempo para tudo, irmãos, e há tempo para fugir. Nós não fomos chamados a sair do mundo. Não estou a dizer aos irmãos que nós temos que viver numa caverna isolados, porque o pecado vai atrás de nós, porque ele vai dentro do nosso coração. Mas há momento para todas as coisas. Houve um tempo em que José, lá no Egito, viu os avanços da esposa de Potifar. E houve um tempo em que ele conseguiu lidar com a situação. Foi tentando mostrar a ela que ele não era sensível a estas coisas, que ele não ia fazer nenhuma tolice, que ele não estava cedendo aos avanços dela. Mas houve um dia, irmãos, que isso não chegou. Foi preciso fugir. E há horas em que é preciso fugir, irmãos, para que nós não alimentemos a carne. A carne se alimenta cada vez que eu decido viver sozinho e por mim mesmo. Quando eu quero fazer as coisas apenas à minha maneira. Quando eu acho que a minha força e a minha capacidade chegam, eu estou a viver na carne. E atenção, meu irmão. Tome nota disto, que isto é muito importante. Isto significa que você pode até fazer coisas aparentemente boas. Você pode até fazer coisas que parecem ser para Deus e, no entanto, estar a fazê-las na carne. Significa que está a fazer na sua própria capacidade, na sua própria força. Está a confiar na sua própria força. Como pregador do Evangelho, eu digo aos irmãos que cada vez que me levanto para abrir a palavra do Senhor, eu faço a mesma oração. Cada vez que levanto para abrir a palavra do Senhor e a expor, eu clamo e digo, Senhor, tem misericórdia de mim. E talvez alguns possam dizer, mas pastor, o irmão já tem quase 25 anos de pastor e mais anos ainda de pregador. Já devia estar acostumado. Pois é, irmãos, eu já caí neste engano. Já houve tempos em que eu caí neste erro. Já houve momentos em que eu me levantei para falar e que eu pensei comigo mesmo, mesmo sem pronunciar, já estou acostumado, eu já sei como dominar um auditório, já preguei tantas vezes, o auditório nem é tão grande assim, eu posso estar à vontade. Irmãos, era carne. E depois, ao transmitir a palavra, eu percebi, alguma coisa está errada. Parece que a mensagem não está a chegar. O que foi que aconteceu? Nós não podemos fazer as coisas de Deus na nossa força. Nós só podemos fazer as coisas de Deus na força de Deus. Se nós alimentarmos a carne, irmãos, e tudo aquilo que falamos aqui é para alimentá-la, e não tivermos o cuidado em relação a isto, ela vai ficar tão forte que na hora do confronto ela vai ganhar. Mas, irmãos, é claro que em vez de alimentar a carne, nós podemos aprender aquilo que a alimenta, cortar a sua linha de abastecimento e alimentar o espírito. E o que é que alimenta o espírito? E os irmãos devem estar na ponta do banco pensando assim, vamos receber uma grande novidade espiritual, o pastor agora vai nos dar um segredo que ninguém sabe. Oh, irmãos, não há nenhum segredo que os irmãos não saibam. E aquilo que eu vou dizer pode-vos parecer o beabá, mas é assim, é tão básico que tem que ser repetido. O que é que alimenta o espírito, irmãos? Hoje de manhã falávamos aos irmãos sobre a visão de Ezequiel, a mesma que Jeremias teve, a mesma que foi dada a João, e foi dito a eles, pega e come o livro. Os irmãos querem saber o que é que alimenta o espírito, irmãos? A palavra alimenta o espírito. Cada vez que eu gasto o meu tempo com a palavra, cada vez que eu leio, que eu medito, que eu decoro,
que eu estudo, que eu explico, que eu entendo a palavra do Senhor, eu faço uso da espada do Espírito e eu fortaleço o Espírito para a luta. É por isso que o inimigo está sempre a nos desviar da palavra. E quando nós vamos para ele apresenta alguma outra coisa que é mais interessante, que é um entretenimento mais divertido, que é mais colorido e mais brilhante. Porque ele sabe que se nós fortalecermos o Espírito, ele vai derrotar a carne. E ele não quer isto. Como é que fortalecemos, irmãos, e alimentamos o Espírito? Pela oração. É um meio privilegiado de comunicação com o Senhor. É por isso que cada vez que vamos orar, nós sentimos que a oração é uma luta. O irmão sente que a oração é uma luta. Começa a orar e ao fim de 2 minutos já percebeu que a sua mente já está não sei aonde. E nós temos que fazer uma força para voltar. E temos que lutar, porque o inimigo não quer que nós alimentemos o Espírito. Ele sabe que se o Espírito for alimentado e bem alimentado, ele fica forte e depois dá uma tareia na carne. Ele não quer isto, então ele arranja distrações à nossa mente. Irmãos, isto é tão básico que outro dia as nossas crianças vieram aqui na frente e cantaram: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Pois é, irmãos, até as crianças sabem, não é? Até as crianças sabem. Só que nós sabemos, mas depois não praticamos. E o espírito fica magrinho, fininho e fraquinho. Irmãos, assim como as más companhias alimentam a carne, as boas companhias alimentam o espírito. É por isso que nós precisamos da Igreja do Senhor. É por isso que nós precisamos de estar com aqueles que são nossos irmãos em Cristo. É por isso que na hora que nós estamos aqui, a palavra de Deus nos diz: compartilhem, falem uns com os outros, com cânticos, com salmos, com palavras espirituais, para edificação. Porque nós fortalecemos uns aos outros no Espírito. Não usemos o tempo para arranjar outro tipo de conversa, irmãos. Vamos nos abençoar. Aquilo que temos para dizer ao irmão abençoa, vai fortalecê-lo, vai estimulá-lo, vai levá-lo para mais próximo de Deus. Então vamos falar. Quando nós estamos uns com os outros, não é apenas companhia humana, é fortalecimento do Espírito. Mais uma vez, é por isso que o inimigo arranja alternativas na hora de nós irmos para a igreja. É por isso que ele arranja atrasos, confusões, dificuldades para nós chegarmos ao culto. Já falei com tantos irmãos e tantas famílias. Quantas vezes no domingo de manhã, na hora de vir para a escola dominical, acontece tanta coisa, não é? Não sabemos onde pusemos as chaves e depois a roupa que nós íamos vestir e no dia anterior não reparamos que ela estava suja e depois não sabemos onde é que a Bíblia ficou e depois o carro não quer pegar em condições e depois no caminho alguém atravessa na nossa estrada e nós já chegamos à igreja chateados, zangados, atrasados. Oh, irmãos, o dito cujo sabe estas coisas todas de cor, ele tem muitos anos de experiência. Mas nós somos alimentados e fortalecidos no Espírito quando vimos para estar em comunhão uns com os outros. É claro, irmãos, que em consequência de tudo isto, bons livros, bons filmes, bom material cristão saudável, que graças a Deus hoje nós temos tanto à nossa disposição, também nos fortalece no Espírito. Irmãos, a internet está aí, sabe? Ela tem lixo, que é impressionante. O fedor é tremendo. Mas, irmãos, pela misericórdia de Deus, também tem muita coisa boa. Também tem muita coisa boa. O irmão também pode acessar mensagens, pregações, textos bíblicos, ensino da palavra, sites e mais sites, sítios e mais sítios onde o irmão vai encontrar alimento para o seu espírito. Nós temos que saber procurar. Quem vai vencer a batalha na nossa vida? Em grande medida, irmãos, a responsabilidade é nossa. Depende de quem nós vamos alimentar mais. A carne ou o espírito? Quem vamos alimentar? Aquele que estiver mais alimentado é aquele que vai ganhar a batalha. Aquele que nós gastamos mais tempo a preparar a comida e a dar-lhe é aquele que vai estar mais forte. E na hora do confronto é aquele que vai vencer. A vida do Espírito é possível, é desejável. Por ela nós podemos e devemos vencer o mal. Por ela nós ficamos fora do domínio da lei, da condenação, do peso das regras, livres em Jesus Cristo, para ser abençoados e para abençoar. O único apelo que eu deixo aos irmãos nesta tarde é: vamos começar a alimentar o lado certo? Vamos
Vamos começar a alimentar o lado certo. Vamos alimentar o lado certo. E na hora da batalha, o Senhor vai nos dar a vitória. Amém.